21h01. Soberano Deus, Deus de misericórdia, nós estamos mais essa noite na sua presença, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha usar-nos conforme a sua vontade, que nós venhamos falar de Ti, meu Pai querido, que o Senhor coloque as suas palavras sobre os nossos lábios, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, porque nada temos, mas que o Senhor possa nos conduzir na sua direção, conforme a sua vontade, e que cada um dos ouvintes, meu Pai querido, nesta noite, que seja tocado por Ti, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar sobre a vida de cada um dos Teus ouvintes, para que nós possamos, meu Pai querido, ouvir a Sua palavra e guardar nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Dirija, meu Pai querido, neste momento, todas as coisas estão nas Suas mãos, que o Senhor possa conduzir essa programação a partir de agora, e que as Tuas mãos possam estar estendidas tanto nas nossas vidas, como também na vida dos ouvintes, ó Pai. Nós pedimos porque nós sabemos que nós dependemos de Ti para tudo na nossa vida. Então nós entregamos nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor pode falar conosco. Senhor, se o Senhor não aparecer aqui, meu Pai querido, se o Senhor não fazer presente aqui, o que faremos nós, Pai? Então nós dependemos de Ti para tudo. Faça presente em nosso meio e trabalhe nas nossas vidas conforme a Sua vontade e não a nossa. Nós pedimos e Te damos graças. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quando as flores trazem orvalhado verde. Boa noite, ouvinte. Mais esta noite nós estamos reunidos na presença do Senhor, com a programação A Voz da Mensagem para os nossos corações, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós que estamos tanto aqui falando como você que está ouvindo nesta noite. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um dos ouvintes. Nós estamos gratos ao Senhor por mais este dia que nós passamos de vitória, e por essa noite que nós estamos atravessando também. Nós sabemos que o Senhor nos guardou durante este dia e há de nos guardar durante esta noite, para que nós possamos louvar a Ele em espírito e em verdade, porque só Ele merece, só Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor. Então que nós possamos, tudo que nós viermos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui, está eu e o irmão Alex aqui, nós estamos reunidos aqui hoje para nós falarmos mais da palavra do Senhor. Embora o irmão Alex usou muitas palavras ontem durante a ceia, então ele está com a garganta um pouco meia inflamada, mas ele vai saudar cada um, e logo nós vamos voltar aqui com uma palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 7. Irmão Alex. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, cumprimento a todos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. Mais um dia que o Senhor nos prepara para nós estarmos aqui reunidos nessa emissora, nesse estúdio, e através das ondas desta rádio poder anunciar o Evangelho do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Bom, Cláudio agora vai estar dando uma palavra e logo após temos a mensagem com o pastor Daniel Borges. Amém? Ontem tivemos a Santa Ceia, foi um culto abençoado ali na rua Pedro Alves Cabral 372, no Jardim Esplanada. Então foi o motivo de não ter o programa ontem. Hoje não teve um programa, porque nós ia chegar aqui meia hora atrasado, então nós deixamos para vir hoje. Amém? Que os irmãos possam compreender. Amém? Deus abençoe. Bom, Cláudio. Mateus capítulo 7 e o verso 1 em diante, que a palavra do Senhor nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes de medir, vos hão de medir a vós. E porque repares tu na algueira que está no olho do teu irmão, e não vede a trave que está no teu olho? Ou como tirás do teu irmão, deixar-te o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis os cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Nós vemos aqui nessa primeira parte da leitura o Senhor alertando acerca de preocupar com os erros dos outros, sendo que o erro que estão cobertos nas nossas vidas são maiores do que o do irmão. Então primeiro temos que consertar as nossas vidas, para depois nós preocuparmos com a vida dos nossos irmãos. Então que essa palavra ela possa nos alertar cada dia. Quando nós vemos um defeito em uma pessoa, podemos ter certeza que nós podemos não ter aquele defeito, mas podemos ter maiores defeitos ainda. No versículo 7 de Mateus 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós o homem que pedir-lhes o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedir-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará bens aos que lhe pedirdes. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então nós vemos essa segunda parte da leitura, que o Senhor está dizendo na sua palavra que tudo que pedirde, buscarde e encontra, que bater se abre. Mas nós sabemos que a pessoa, quando ela vai buscar, ela tem que buscar através da palavra. E quando a pessoa busca através da palavra, com certeza ela está crendo na palavra. E crendo na palavra, não tem como o Senhor não atentar para o pedido dos seus filhos. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos agradando a Ele. Porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sabemos que os nossos pedidos,
as nossas súplicas dentro da palavra, nós sabemos que o Senhor está atento para responder. Nós sabemos que o Senhor é Pai e pedindo pão, Ele jamais dá pedra em lugar de pão. Mas nós sabemos também que há coisas que aos nossos olhos parece pão, mas para Deus pode ser pedra, porque Ele sabe todas as coisas. Às vezes você está pedindo alguma coisa para a sua vida que você acha que é bom e é um benefício bem para você e para a sua família, mas Deus está vendo que o final dessas coisas vai ser tropeço para a sua vida. Muitas das vezes você fica tempos pedindo e não recebe, porque Deus sabe que se dando você isso, vai ser para a sua perdição. Então Ele invita que isso aconteça na sua vida para o seu bem. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele está atento aos nossos pedidos e à nossa oração, seja ela má ou boa. O Senhor ouve todas as coisas, mas responder, Ele só responde aquilo que faz benefício para as nossas vidas. Mas também o Senhor, Ele tem compromisso, como nós já disse de outras vezes, com a sua palavra. O Senhor não tem, só porque nós queremos, o Senhor não tem a obrigação de estar nos ouvindo e nos atendendo só porque nós estamos desejando. Ele tem que cumprir com a sua palavra e não com o homem. O homem, se ele estiver fora da palavra, o Senhor não tem compromisso com o homem. Então nós vemos que a palavra do Senhor, quando ela vem de encontro com o homem, ele tem que aceitá-la. Porque como podemos dizer nós que cremos em Deus se nós não cremos na sua palavra? Como nós podemos dizer que nós cremos em Jesus Cristo e negamos as Escrituras, negamos as suas palavras? E Ele pede para que se cumpra alguma coisa na palavra, nós falamos, não, isso aí não precisa, isso aí não tem importância, isso aí é do passado. Mas nós vemos que a palavra do Senhor, ela foi escrita para nós, para nossos dias. Então nós temos que obedecer, porque as promessas, às vezes as pessoas deparam com as promessas que estão no Velho Testamento e recebem essas promessas, mas as repreensões que estão no Velho Testamento, as pessoas rejeitam, diz que é para Israel, e as bênçãos que é para Israel, né, que também está no Velho Testamento, por que nós acatamos para nós? Se as repreensões é para Israel, e por que as bênçãos não são para Israel e é para nós? Então, se as bênçãos é para nós, as repreensões também é para nós, porque está no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo um versículo antes ou depois. Então nós temos que atentar bem para a palavra, porque nós não podemos torcer a palavra ao nosso jeito. Nós temos que levar o nosso jeito, o nosso modo de vida conforme a palavra. No versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que se encontre. Isso aí é uma parte bastante interessante, esse versículo 13 e o 14 de Mateus 7. A porta larga, ela é convidativa, e você não precisa se esforçar para você se encontrar com a porta larga, o caminho largo. Onde você for, você encontra. Mas estreito é o caminho que leva, que conduz à salvação. Poucos são que vão encontrar. E muitas das vezes você tem a oportunidade de encontrar e você rejeita, porque está muito estreito, muito apertado. E é poucos que estão indo, você não quer ir onde está o pouco, você quer ir onde está a multidão. E aonde está a multidão, conforme a palavra do Senhor fala aqui, nem sempre o Senhor está na multidão. Como também
nos mínimos também, mas conforme a palavra do Senhor diz que entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque nós sabemos, irmãos, vocês que estão ouvindo, que cada dia nas nossas vidas nós queremos largar os nossos caminhos. O modo de servir a Deus, nós queremos facilitar o modo de servir a Deus. Porque quem tem 20 anos de evangelho ou mais, ou pelo menos pôde observar, mesmo não sendo, via que o caminho e as portas eram estreitos para o evangelho alguns anos atrás. Mas aí ficaram espaçosos e todos correram para esse espaço, porque é mais fácil. Você não precisa negar a nada mais para seguir o evangelho de hoje, né? Você não precisa negar nada. Você, do jeito que você veio, você continua. Do jeito que você vestia, você continua vestindo. O que você bebia, você continua bebendo. Os lugares que você frequentava, você continua frequentando. Então, está muito fácil. Mas a palavra do Senhor, quando ela fala entrai pela porta estreita, ela já não está falando para um grupo religioso. Ela não está falando para uma denominação. Ela está falando para aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as guardam. Por que guardar? A palavra do Senhor fala assim: escondi as suas palavras no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Porque se nós não tiver com a palavra do Senhor guardada no nosso coração, quando nós deparar com a porta larga, a primeira coisa que nós vamos fazer é correr a ela. Mas quando nós estamos com a palavra do Senhor guardada nos nossos corações, você pode ter certeza que quando você vê uma porta larga diante da sua presença, você fala assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito que eu faço, mas nem tudo me convém. E a palavra do Senhor, ela desde Gênesis a Apocalipse, ela mostra uma porta estreita. Mas você não precisa passar para a porta estreita. Você tem o livre-arbítrio, você pode escolher qual porta você passa, qual caminho que você anda. Se você não consegue andar no caminho estreito, ande no largo. Eu quero dizer para você que Deus está falando que leva à perdição não é o caminho estreito, é o caminho largo. Mas Ele não está falando que você não pode passar para o caminho largo. Se você não pudesse passar pelo caminho largo, não existia este caminho, só existia o caminho estreito. Por isso que tem os dois caminhos para você escolher. E nesta noite eu estou convidando você a escolher um desses caminhos. Minha vontade é que você pegasse o caminho estreito que leva e conduz à vida eterna. Mas se você quiser escolher o largo, a vontade é sua, o livre-arbítrio é seu. Glória a Deus. Mas o Senhor está nos alertando. O Senhor está orientando o seu povo há muito tempo. Às vezes você já viu falar assim que na vinda do Filho do Homem vai soar uma trombeta. Eu posso dizer para você que a palavra do Senhor pregada, que você se arrependa com certo que a vinda do Senhor está vindo, isso é a voz de alarido. Isso é a voz que já está, a trombeta que já está soando para a vinda de Cristo, para a vinda do noivo. Você tem que ouvir e prestar atenção no soar da trombeta, porque nós não estamos aqui te prometendo nada, nós estamos somente falando da palavra do Senhor como ela é. Nós não estamos saindo fora da palavra, nós estamos querendo mantê-la. Nós não estamos aqui contando uma história, nós estamos aqui refletindo na palavra do Senhor como ela é. E no versículo 15 do capítulo 7 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm ante vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa
produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então, isso é fácil. Se a pessoa estiver pregando um evangelho para você, facilitando as coisas que não está batendo com as escrituras, você sabe que isso não é um bom fruto. O bom fruto é aquele que vem da árvore, que vem direto do plantio. E a fonte desse fruto é a Bíblia Sagrada, porque Jesus Cristo está nela, e a promessa dele está nela, e o compromisso dele é ela. Se você quer que Deus tenha um compromisso contigo nesta noite, saiba de uma coisa: obedeça a palavra do Senhor. Porque nós sabemos, a gente ouve muito falar que Deus é Pai e Ele não ama mais um filho do que o outro. Eu sei disso. Eu tenho filho e eu não amo um mais do que o outro. Mas tem um que eu tenho que confiar, tem um que às vezes deixa a gente confiar mais em um do que no outro. Deus pode confiar na sua vida hoje? Deus pode confiar alguma coisa nas tuas mãos hoje? Porque o pai ama o filho rebelde e ama o filho bom, aquele que dá por merecer. Mas ele só deposita a sua confiança naquele que se deu por merecer também. Porque como o pai poderia dar um talão de cheque para um filho rebelde? Nunca. Mas aquele que obedece, que está sempre ao seu lado te ajudando, aí sim ele pode confiar nele. E Deus não é diferente. Nós podemos usar a natureza para nós entender a natureza de Deus, porque ele é tão simples, mas tão simples que Deus é e agiu. Jesus agiu numa simplicidade tão grande que os estudiosos tropeçam nessa simplicidade e não conseguem ver. Mas Jesus tratou de uma maneira tão simples, que é tanto que ele falou assim, que ele vai usar, ele usaria e usou os loucos para confundir os sábios. Ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele usa os que não são para confundir os que são, porque ele trabalha na simplicidade. Quando ele chegou montado no jumentinho, ninguém acreditou que ele era o rei dos reis, senhor do senhor, porque ele é tão simples. Eles tropeçaram nisso aí e não conseguiram enxergar. E o que acontece hoje é a mesma coisa. As pessoas estudam, faz vários estudos, vira doutor e deixa o espaço para os loucos. Os loucos ficam com Cristo e os estudiosos ficam com os estudos, com os diplomas, com as credenciais, com os anéis. Mas os loucos herdarão a terra, herdarão a terra prometida, a qual o Senhor prometeu. Mateus 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos que louvar a Deus, porque Ele teve misericórdia das nossas vidas, e nós podemos enxergar o seu trabalhar, a maneira dele trabalhar, a simplicidade dele trabalhar. E para nós entendermos isso, meus queridos ouvintes, se nós somos estudiosos, se nós somos uns teólogos, nós temos que fazer igual Paulo, igual Saulo. Nós temos que se esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que nós possamos voltar para a palavra. Porque nós vemos que Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio também. Ele podia escolher a vida eterna que eles tinham, ou a sabedoria. A sabedoria é que eles entendiam o bem e o mal, coisa que ele não sabia. É a árvore da ciência, do bem e do mal. Então eles
ao invés de ficar com a vida eterna que já era posseiro dela, quis saber mais, procurou a sabedoria, ter sabedoria e ser igual a Deus. E foi aonde que, em vez deles crescer, eles diminuíram. Em vez deles ganhar, eles perderam, porque queria demais. E todo homem que busca demais, estudar demais, fora da palavra, ele acaba perdendo. Então, fique atento, porque o Senhor vai nos alertar cada dia a respeito da sua simplicidade. Nós vamos para a mensagem agora. Eu estava só fazendo uma reflexão. Nós vamos para a mensagem e logo nós voltaremos com mais comentário da parte do Senhor. Deus abençoe, fica ligado. Vamos agora atentar para a mensagem. 21 horas e 27 minutos. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue a Cristo. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes no santo e precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o meu desejo e minha oração é que Deus vos abençoe e Deus dê a cada ouvinte aquilo que você necessita, especialmente a revelação da palavra, que é o mais importante para nós. Para nós é um prazer estar entrando mais uma vez no seu lar e falando das riquezas que é a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa programação no livro de Jeremias, capítulo 38 de Jeremias, do versículo 1 até o versículo 4. Mas antes de lermos, nós vamos ouvir um maravilhoso hino, e após o hino estaremos lendo a palavra de Deus. Sepulcros caiados, como está escrito, engolem camelos, coam mosquito, empresários do templo, donos de Deus, amam o cobre, mas o pobre é Deus. Só conhecem a fé quando é pra lucrar, mas se vê morrendo de fome, não tem fé pra dar. Tudo isso machuca a palavra de Deus, pois os 4 evangelhos alguém já esqueceu. Evangelho que o homem criou, aquilo que os 4 afirmam, esse 5º negou. Mas quem tem o amor sabe o valor desta dor. Ainda tem gente sincera servindo ao Senhor.
de Deus até a Bíblia carregam, julgam mais aparente e não vive o que pregam. A sua denominação é seu Deus, sua paz. Se não for da nossa igreja, pro céu ninguém vai. Vejo viúvas e órfãos morrendo de fome, e eles em nome de Deus juntando tesouro. Mas meu Cristo virá com juízo na mão. Vai ser um bando de Judas pedindo perdão. É o quinto evangelho que o homem criou. Aquilo que os quatro afirmam, esse quinto negou. Mas quem tem o amor sabe o valor desta dor. Ainda tem gente sincera servindo ao Senhor. Ficam voltados somente para o social. Esquecem que a missão da igreja é espiritual. Mas quem sabe amar não se deixa enganar. A palavra de Deus é fiel e jamais passará. A palavra de Deus é fiel e jamais passará. Jeremias capítulo 38, versículo 1 e 4 nos diz assim: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Julcal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência. Mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra de Deus que foi lida. Eu quero falar, ouvintes, sobre um assunto bastante importante para nós meditarmos, sobre a maneira que agem muitos líderes diante da palavra de Deus. Ao invés de agirem com humildade, agem com a maneira brusca, agem com incredulidade e desprezo ao que Deus anuncia. Isto é o que aconteceu nessa escritura qual nós lemos. Para que nossos ouvintes compreendam, o povo de Israel, o qual era a nação de Deus, tinham provocado tanto a Deus. Eles tinham pecado contra Deus, ao ponto que Deus decidiu entregar o povo na mão dos caldeus, na mão do rei de Babilônia.
E esse povo o Israel já tinha ido atrás de outros deuses, de idolatrias e muitas coisas. E Deus já tinha falado muitas vezes. Se você ler todo o livro de Jeremias, você vai encontrar o profeta Jeremias dizendo: eu tenho madrugado e falado para vocês, mas vocês não têm dado ouvido à voz de Deus. Muitas vezes Jeremias tinha vindo advertido de uma maneira, advertido de outra maneira, mas o povo não dava ouvido, o povo rejeitava a repreensão de Deus e continuava em seus pecados, em suas idolatrias. Então Deus decidiu enviar eles como cativos, como escravos, para um povo estranho, porque não adiantava mais. Assim como um pai, quando o filho está muito rebelde, aquele pai pega uma vara e executa o filho. E a Bíblia diz que Deus executa aquele que ele toma por filho. Por quê? O amor de Deus, ele é corretivo. Tem muitas pessoas que olham Deus como um Deus de amor, somente um Deus de amor. Deus é um Deus de amor, mas a Bíblia diz que Deus também é um fogo consumidor. Ele é um Deus de amor para aquele que busca servir os seus caminhos, para aquele que busca ser fiel à sua palavra. Mas ele é um Deus, um fogo consumidor para aqueles que rejeitam a sua palavra, para aqueles que desprezam os seus estatutos. E esse povo de Israel tinha desprezado a Deus a tal ponto que despertaram a ira de Deus contra si próprio. Mas Deus, que é um Deus rico em misericórdia, muito embora ele tinha chamado esse juízo, estava falando através do seu profeta que eles seriam levados cativos e que eles deveriam se entregar e não procurar lutar com suas mãos, porque se eles procurassem lutar para se defender, eles seriam mortos, porque Deus tinha decretado esse mal sobre eles. Mas muito embora Deus tendo enviado juízo, ele, através de sua misericórdia, ele estava dizendo, através do profeta, como nós lemos: entreguem-se aos caldeus, porque se vocês não se entregarem, vocês morrerão pela espada, morrerão pela peste, morrerão de fome. Entreguem-se. Mesmo Deus enviando juízo sobre eles, Deus não queria ver eles mortos, Deus não queria ver as famílias destruídas. Deus estava abrindo o escape para que eles se entregassem. Eles iriam como escravos àquela terra estranha, mas guardariam sua vida e poderiam viver para ver Deus restaurar eles outra vez, porque Deus iria trazê-los, após ter corrigido eles, iria trazê-los outra vez à sua terra. Então veja, ouvintes, que Deus estava advertindo através do profeta Jeremias, para que o povo se entregasse e não lutasse, porque lutando eles morreriam. Mas os líderes da nação, foi que eu disse no começo desse programa, que os líderes, os chefes, eles agem de uma maneira estranha diante da palavra de Deus. Eles não se humilham diante da palavra de Deus, e com isso eles arrastam o povo para a perdição. Por isso diz a Bíblia que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não cai somente o líder, mas cai aqueles que o seguem também. Por isso é necessário, meu ouvinte, que você possa olhar com mais cuidado para isso. Não adianta você dizer: bem, eu estou procurando viver a verdade, se a minha igreja não ensina, se o meu pastor ensina as coisas erradas, o problema é dele, Deus vai cobrar dele. Eu estou fazendo as coisas erradas porque meu pastor diz que é assim, então Deus vai cobrar dele. Não, Deus vai cobrar dele e vai cobrar de você, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, disse Jesus. E os líderes da nação, os príncipes de Israel, ao invés de ouvirem a palavra através do profeta,
e se humilharem, se entregarem aos caldeus, se entregarem ao rei de Babilônia, eles lutaram contra a voz de Deus. Eles não se entregaram. Eles estavam todos corrompidos e induzidos ao erro, induziram o povo à corrupção. O sistema deles tinha expulsado Deus do meio deles. O sistema, o pecado pelo qual aqueles príncipes de Israel tinham entrado e levado o povo também a pecar, tinha expulso Deus da nação. Mas os chefes, os príncipes, queriam continuar ali e queriam que Deus os defendesse. Mas Deus nunca vem reformar um sistema falido. Deus nunca vem reformar um sistema que já o abandonou, que já o jogou para fora. Tem que haver um novo nascimento. Quando aquele sistema expulsa Deus, Deus vai e cria um novo povo. Deus traz uma nova mensagem, levanta novas pessoas. Deus não vai estar preocupado com pessoas que têm se comprometido com sistemas errados. Da mesma maneira hoje, ouvinte, Deus não está comprometido mais com religiões que têm deixado sua palavra de lado, têm deixado os seus estatutos, têm se comprometido com pecado, têm se comprometido com falsas doutrinas. Não, de maneira alguma. Deus sai lá na frente, Deus levanta novas pessoas que dão ouvido à sua mensagem. Mas aqueles príncipes, diz a Bíblia que eles se embruteceram contra o profeta Jeremias, porque eles não queriam sair da nação de Israel, eles não queriam se entregar, muito embora eles estavam envolvidos no pecado. Eles queriam que Deus fizesse algo por eles. Eles queriam que Deus aceitasse eles da maneira que estavam. Mas o seu sistema já estava acabado diante de Deus. Por isso Deus disse: saiam, se entreguem ao rei de Babilônia. Não lutem, porque se vocês lutar, vocês morrerão. E aqueles príncipes, ao invés de dar ouvido, se humilharem, reconhecerem que eles estavam em pecado diante de Deus e que realmente deveriam ser castigados pelos seus erros, mas que mais tarde Deus os levantaria outra vez se eles se humilhassem, se arrependessem, ao invés disso, eles mandaram o rei prender ao profeta de Deus. Prenderam, jogaram lá no fundo da prisão. Depois você encontra mais para frente que foi trazido o profeta até a presença do rei de Israel. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 38, do versículo 14 a seguir, diz a Bíblia assim: então enviou o rei Zedequias, o qual era o rei de Israel, Zedequias, e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: declarando-te eu, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? O profeta disse: se eu falar a verdade para o senhor não vai me matar? O senhor vai me ouvir meus conselhos? E o rei disse: então jurou o rei a Zedequias, jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então serás entregue na cidade na mão dos caldeus, e eles queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles.
E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passarão para os caldeus, que me entreguem na sua mão e se escarneçam de mim. Veja, ouvinte, compreenderam vocês? O rei diz: fale a verdade para mim. E Jeremias diz: sim, a verdade é essa, entregue-se. Vai como escravo, porque se você não se entregar, você vai morrer. Se você não se entregar, a cidade será queimada. E o rei disse: eu tenho medo de ser criticado. Ouvinte, Israel é um tipo da igreja hoje. Da mesma maneira tem acontecido hoje. Os sistemas humanos têm provocado a Deus. As religiões têm provocado a Deus. Tem permitido o pecado entrar, assim como Israel permitiu o pecado entrar em sua nação. As igrejas têm permitido o pecado entrar. Mas Deus está outra vez, através do seu profeta, advertindo ao povo para que saia. Assim como Jeremias dizia: saiam de Jerusalém, entreguem-se. Deus está dizendo outra vez: saiam do sistema, saiam dessas igrejas, abandonem, senão vocês morrerão, suas almas morrerão, suas famílias serão destruídas. Saiam-se, entreguem-se. Mas a mesma coisa, o povo simples muitas vezes ouve a palavra e diz: bem, então eu tenho que sair desse sistema comprometido. Quem sabe, ouvinte, naqueles dias, as pessoas de Israel, ao ouvir Jeremias falando que eles deveriam se entregar, senão morreriam, eles tremiam, quem sabe eles choravam, mas iam, ao invés de eles ouvirem a voz do profeta, individualmente cada um ir saindo, escapando-se do juízo, se entregando na mão dos inimigos para que não fossem mortos, para ficar como escravo por um período de tempo, e então depois Deus traria eles à terra outra vez. Ao invés de eles fazerem isso, eles iam até aos seus líderes, aos príncipes de Israel, aos grandes de Israel, e diziam: o profeta Jeremias tem dito isso, o que dizem vocês acerca disso? E os príncipes diziam: ele é falso, não ouçam ele, nós iremos se defender com nossos exércitos, não ouçam o que diz o profeta, esse homem, esse profeta tem que ser preso, ele tem que ser morto, porque ele tem enfraquecido a mão do povo com suas pregações. Hoje a mesma coisa acontece. O povo simples ouve a mensagem, ouve que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, ouve que Deus tem enviado um profeta para preparar o povo para o arrebatamento, ouve que deve praticar o lava-pés após a Santa Ceia, conforme São João capítulo 13. Ouvem que o lugar das mulheres não é nos púlpitos pregando, porque o apóstolo São Paulo disse: não permito que a mulher ensine, mas que estejam caladas nas igrejas. Ouvem tudo isso, mas correm até os príncipes, correm até os líderes, correm até seus pastores e dizem: o que o Senhor diz acerca do batismo em nome do Senhor Jesus? E ele diz: oh, não faz mal, não tem importância, pode ficar como você está. O que o senhor diz, pastor, acerca disso e daquilo? Oh, não, o Deus só quer o coração, não precisa se santificar, não precisa as mulheres ter doutrina em suas vestes, em suas maneiras, em seus cabelos. Não, é isso que os pregadores dizem. E os pregadores outra vez dizem: esse povo que prega essas coisas no rádio, que prega pelas ruas, que prega na igreja, tem que ser calados, tem que fechar a boca deles, porque eles têm colocado o povo em angústia. A mesma coisa, ouvinte. Eles têm colocado o povo tem vindo até nós, estão angustiados por causa que eles dizem que se eles não se arrependerem irão para o inferno, que se eles não saírem desse sistema que nós temos criado, eles se perderão. É a mesma coisa, ouvinte. Mas Deus estava falando através do profeta Jeremias: saiam da cidade,
Essa cidade está amaldiçoada, porque vocês têm pecado contra Deus. Saiam. Deus hoje tem falado através do seu profeta, o William Marion Branham, o profeta prometido pelas Escrituras. Deus prometeu que enviaria um profeta nos últimos dias e que ele traria uma mensagem que levaria a fé dos filhos de volta à fé dos pais. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 nos diz isso. São Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus disse: em verdade Elias terá que vir primeiro e restaurará todas as coisas. Elias é o nome do ministério do homem, do profeta que haveria de vir. William Branham é o nome do homem que exerceu o ministério de Elias nessa terra nesses últimos dias. Deus está falando. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz a Bíblia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Essa é a voz do nosso Jeremias de hoje, é a voz de William Branham, o profeta Elias, dizendo: sai, povo meu, sai do sistema comprometido, sai do sistema que tem se envolvido no pecado, sai por amor das suas almas. Mas os líderes, os príncipes, outra vez têm dito: deve calar esse povo, não ouça, bata a porta na cara deles quando forem em suas casas, não dê ouvido para essa gente. Mas, meu ouvinte, se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai encontrar, precioso ouvinte, você vai encontrar que o povo não deu ouvido à voz do profeta, e eles foram levados, foi queimado sua cidade, sofreram por não dar ouvido à voz do mensageiro. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas têm comichão, têm coceira nos ouvidos, têm desejo de ouvir a palavra de Deus, mas eles vão, amontam doutores, pregadores, que não condenem o pecado de suas vidas. Era isso que o povo de Israel queria ouvir Jeremias falar, que Deus iria abençoar aquela nação. Mas como que Deus iria abençoar uma nação que estava amaldiçoada pelo pecado? Como que nós vamos poder falar a vocês, falar para essa geração que todos estão bem, quando estão se envolvidos no pecado e têm deixado a palavra de Deus de lado? Da mesma maneira hoje, ouvintes, eles querem fechar a boca daqueles que estão dizendo a verdade. Assim como os príncipes disseram: tem que morrer esse homem, Jeremias tem que morrer, porque ele tem enfraquecido a mão do povo falando tais palavras. Mas eu quero dizer a você, ouvinte, não dê ouvido a isso. Não seja como aquele homem. Certa vez um homem encontrou muito ouro, e ele de noite foi dormir muito feliz. Ele disse: a partir de amanhã eu serei um homem rico. Mas à noite o ladrão veio para roubá-lo, e o seu cachorro começou a coar, avisando que o inimigo estava ali. E aquele homem dizia: cale a boca, fique quieto. E aquele cachorro não ficava quieto. Então ele disse: eu vou matar esse cachorro, porque amanhã eu serei um homem rico, eu não preciso mais dele. Pegou a espingarda, foi lá e atirou, matou aquele cachorro, deitou, virou as costas para a parede e dormiu. E o bandido chegou e pegou a sua mesma espingarda e matou e levou a sua riqueza. Não mate, ouvinte, a voz que tem falado em sua alma. Dê ouvido a ela, porque se você acalmar, se você matar essa voz, o inimigo matará a sua alma. Será tarde demais. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, que você possa dar ouvido à mensagem de Deus, que Deus tem trazido para nos preparar para o arrebatamento. Escape enquanto é tempo, ouça a voz do profeta, porque brevemente o juízo de Deus cairá sobre essa terra. Não ouviram a voz do mensageiro. Deus os abençoe. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
21 horas e 57 minutos. Graças a Deus pela palavra que acabamos de ouvir, palavra que nos conduz à vida eterna, que nos alerta, palavra que tem vida. Eu quero, nós já estamos despedindo, já está findando o nosso horário. Eu quero deixar para os ouvintes um site, que se vocês podem nos acompanhar através do site www.feperfeita.org.br. Você pode continuar ouvindo as mensagens. E o que você interessar de ouvir, tirar dúvida, também nesse site dá para você encontrar vários objetivos para você estar acompanhando a mensagem através do www.feperfeita.org.br. É 24 horas, você pode estar acessando a qualquer hora da noite ou do dia para estar nos acompanhando através desse site. Deus abençoe cada um e amanhã nós estaremos de volta, se o Senhor permitir. E eu oro que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, que a palavra possa surgir efeito em cada coração. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. (21 horas e 58 minutos).